Fala, meu José aqui. Como é que estão as coisas? Bom, tem muitas aulas aí falando muito de teoria. Muito. História, teoria, não sei o quê. Hoje eu vou começar a tentar trazer para prática um pouquinho. Claro que tem teoria envolvido, tá, não sei o quê, porque essa é uma aula teórica, não tem jeito. Mas eu vou tentar trazer para a prática do seu evento esportivo. Então hoje a aula é o seu evento esportivo. E tentar fazer você pensar esse evento antes dele acontecer. Que é um outro ponto, né? Que é o plano de ação e tal. Hoje nós vamos falar de alguns critérios que as pessoas utilizam. E aí tem muitos métodos muito teóricos, mas eu vou trazer dois aqui, pelo menos, da gente chegar nessa definição de um jeito mais objetivo e, para ser sincero, mais prático e fácil, que todo mundo pode fazer. Ninguém precisa estudar gestão para poder fazer esses métodos que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá para nossa tela. Vamos lá para nossa tela. Vamos falar do seu evento esportivo. Definição e execução. E aqui já vamos mudar para essa outra tela, que é o primeiro método que a gente chama de definição. Definir o seu evento. Definir o seu evento é fazer perguntas sobre ele, de forma tal que você vai ter as respostas do que é. Eu acho que o que mais a gente pega e perde na vida é por achar que assim, tá, vamos fazer um campeonato. Então, assim, eu já fui num campeonato tal, daquele clube lá, então só copiar mais ou menos as mesmas coisas, eu vou lá, pergunto pra ele, o cara me dá umas respostas, outras não, e aí eu vou batendo um pouco de cabeça e vou aprendendo. É assim que a gente faz, na marra, né? Eu acho que essa prática é muito relevante, talvez ela seja mais importante até do que a teoria, mas um pouco de teoria junto ajuda. E aqui eu vou passar para vocês dois métodos de definição. O primeiro é esse SMART, que para ser sincero nem é o que eu gosto muito, mas eu nunca quando eu estou dando aula de nada, raramente eu falo assim, faz desse jeito aqui, que esse é o jeito que dá certo. Eu sempre gosto de trazer uma outra opção, ok? Porque eu acredito nas pessoas serem diferentes, né? Por inúmeras razões. Método SMART. O que é esse método? Então, esses métodos, como eu falei com você, são sempre coisinhas em inglês, né? Termos em inglês. É um método esperto, né? Um método inteligente, um método SMART, né? Ele traz as primeiras letras de palavras em inglês. Aqui já está até traduzido, no final das contas. Só uma delas que não ficou a primeira, né? Que é o específico. Mas são 5 letras que, se você responder essas 5 perguntas, você vai ter a resposta da definição de qual é o seu evento. Ok? Especificidade. Específico. O que exatamente você quer? E essa é uma pergunta que pode parecer a mais óbvia possível, mas que raramente as pessoas respondem quando elas estão fazendo um evento. Ok? A sua primeira resposta pode ser: quero ganhar dinheiro. Não tem nada de errado nisso. E isso, se você no final quer ganhar dinheiro, todas as suas decisões vão ser focadas nisso aí. Entenderam? Por que essa pergunta é a mais importante? Essa é a mais importante. Eu quero fazer um evento. Eu quero fazer um evento pro bem do esporte, pro bem do judô. Então, seu objetivo inicial não é ganhar dinheiro. Você tá entendendo? O que você quer é a pergunta mais importante de todas. É a primeira e a mais importante, e as pessoas normalmente não fazem. Segundo, é mensurável. É mensurável o que você quer? Ou seja, o que vai determinar se você atingiu o seu objetivo ou não? Porque quando a gente fala, quero ganhar dinheiro, tá, no final das contas, seu campeonato deu R$ 20. Você ganhou dinheiro, você não perdeu dinheiro, né? Agora, isso significa que você atingiu o seu objetivo? Entende? Às vezes isso não vai ser mensurável. Às vezes eu quero fazer o bem para o judô. Pô, isso é muito genérico, tá? Por exemplo, eu posso falar assim, eu quero divulgar o judô, então eu quero que esse meu evento tenha 300 participantes e quero que ele tenha algum tipo de mídia, tá? Então aqui a gente já chegou num processo que é, de alguma forma, atingir os seus objetivos, ok? Ele é atingível, essa meta sua é realista, porque você vai falar assim, pô, quero ganhar dinheiro, ok. Quanto? É mensurável? Sim, eu quero ganhar R$ 1 milhão com o campeonato de judô. É atingível? Essa marca é realista? Bom, para alguns campeonatos pode ser,
Mas para nossa realidade não é atingível, né? Espero que um dia chegue, viu, senhores? Eu espero que vocês cheguem nesse momento aí de fazer campeonato e dar R$ 1 milhão, tá? Mas não é atingível para nós. Então, se essa marca é mensurável e não é atingível, não tem como, ok? Essa meta, ela é importante, ela é relevante? Isso é uma ótima pergunta que vocês precisam ver. Porque às vezes você está tentando chegar num lugar que às vezes não é relevante, não vale a pena o trabalho que eu vou ter para fazer aquele evento se ele não vai ser relevante, ok? E em quanto tempo você quer alcançar? Qual que é o processo de temporalização desse evento, ok? Tá, eu acho o método SMART interessante, mas não é o que eu uso, ok? Eu uso esse, que é o 5W2H. 5W2H, mais uma vez, são 5 palavras com W, 5 palavras com H, 2 palavras com H, ok? Que são exatamente quem, como, quanto custa, o que, por quê, onde e quando. São 7 perguntas muito básicas e eu gosto desse método porque ele é absolutamente básico. Ele é básico de um jeito que não tem como ser mais básico. Inclusive, esse não é um método, o 5W2H não é um método de gestão apenas esportiva, tá? De eventos esportivos. Muito pelo contrário. É um método de gestão. Inclusive, algumas pessoas dizem, alguns não, muitos coaches desses, que eu nem gosto muito de coach, mas muitos desses coaches pessoais, eles utilizam 5W2H. Muitos deles. Para decidir coisas da sua própria vida. Da sua própria vida. É um método de gestão tão simples, ele é tão simples, que ele pode ser aplicado a tudo. Você pode utilizar esse método nas suas decisões particulares. Vou viajar ou não? Vou viajar para o Japão ou não? Essa decisão pode passar pelo 5W2H. De tão amplo que ele é. Por isso que eu acho espetacular. E ele serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por isso também que eu acho, quando você escreve aquelas respostas, ali você já tem a sua resposta. Em vez de perguntar a alguém, pagar alguém para fazer isso aí. Ok? 5W2H. Como que ele funciona? No meio empresarial, e eu acho que também na nossa vida, ideias só são validadas a partir do momento que elas são escritas no papel. Isso é um conceito. Mais do que colocadas no papel. Mais do que escritas no papel. Colocadas em prática. A análise 5W2H é uma ferramenta projetada para organizar essas ideias. Ações e iniciativas de maneira intuitiva e funcional. É muito intuitivo, é muito funcional e é muito simples. É basicamente uma lista de verificação das coisas. Okay? É quase como se você estivesse fazendo um checklist das coisas. A análise 5W2H é perfeita para planejamento estratégico, planos de ação, gestão de projetos, controle de processos e gerenciamentos diversos de qualidade. Ela permite ao gestor compreender de forma abrangente e rápida todas as etapas envolvidas ao processo de ação ou resolução. Não sou coach, não gosto de coach, mas quem é o gestor da sua vida? É você mesmo. Tem que ser você mesmo, ok? Tem que ser. Tem até os muito religiosos aí que acreditam que Deus é o gestor da nossa vida. Acho que não, né? Porque senão não tinha nem o livre-arbítrio, né? Então, o gestor da sua vida é você. Óbvio que provavelmente, para aqueles que acreditam, tal, Deus está no controle de tudo, acima, né? Mas o gestor da sua vida é você. Você que toma as suas decisões, não é mesmo? Então, o 5W2H, além de todos esses gerenciamentos diversos de qualidade, planos de ações, etc., ele serve no âmbito pessoal tranquilamente, tá? A princípio ele pode parecer complicado, eu também acho que ele não é muito complicado, eu acho ele super simples. Ele recebe o nome de iniciais de cada uma das etapas que compõem, que na verdade são questões relevantes e fundamentais para a organização de qualquer processo de negócio ou plano de ação. E vamos a essas perguntas. A primeira é what. E aí vocês vão ver uma semelhança com o método SMART que eu acabei de falar. O que será feito? Né? O que será feito? O que? Essa pergunta é a primeira. E a gente às vezes não faz, eu vou fazer um campeonato de judô. Tá, mas o que você quer direto e objetivo? Não é só eu quero fazer um campeonato de judô. Porque senão é muito genérico. Tá? O que será feito é muito importante. Definitivo. Ok? É uma definição muito relevante. Ela precisa ser direto, objetivo e específico. Tá? Segundo, quem vai fazer? Quem vai fazer isso? Quem são as pessoas designadas para cumprir aquilo ali?
Isso é muito relevante. Terceiro, quando será feito? A data prevista para início e conclusão da atividade. Isso é absolutamente importante também. Definir prazos, datas. E as perguntas têm que ser feitas nessa ordem, tá, pessoal? Vocês vão entender que existe um mapa ali de construção. Onde será feito? Um ou mais de um dos locais onde ocorrerá o evento, né? Todos os locais onde o evento ocorrerá. Então, ótima pergunta, simples e direta. Por que será feito? Por que será feito? Todo evento tem que ter uma razão. Pode ser apenas a razão financeira, como eu disse anteriormente. Definir isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Quando vocês responderem essas 7 perguntas, vocês vão entender o que vocês pretendem. E não sejam assim. As pessoas quando falam assim, por exemplo, um erro que acontece às vezes no 5W2H. O cara escreve, por quê? Ah, porque eu quero melhorar a qualidade do judô na minha cidade, no estado, no meu país. Eu quero dar visibilidade para não sei o quê. Eu quero ajudar os clubes não sei o quê. O cara lista uma pancada de coisa. Pô, aí tá errado, tá? Não façam desse um exercício de ficar criando todas as coisas boas, maravilhosas. Esse exercício é outro, tá? Esse exercício é um exercício direto, entendeu? Por quê? No máximo 3 coisas. No máximo. O ideal é uma, inclusive. Porque existe uma principal razão sempre. E entender qual que é essa principal razão é a mais relevante. How. Como será feito? Aqui temos um item que precisa ser mais detalhado. Esse, eu já aqui fiz questão de colocar essa característica. Ele precisa ser mais detalhado. É ao contrário do why, do where, when, ok? Que esses pontos são bem mais objetivos. O how ele precisa ser. E aí, a gente pode falar um pouquinho de plano de ação. Com datas, responsabilidades definidas, passos, o que vai ser feito, por que vai ser feito, como que vai ser feito, ok? Isso aí, a gente vai falar de plano de ação, mas ele entra aqui no how, ok? E a pergunta final, a pergunta que não quer calar. How much? Quanto custará? Todo plano de ação precisa ter um orçamento. Ele pode ser geral, ele pode ser preferencial por setor, ele pode ser uma projeção, tá? Eu tenho uma teoria particular, a maior parte, eu tenho uma teoria particular que é muito diferente da visão das pessoas sobre o mundo. Acho que para cada pessoa que você perguntar o que significa ser rico, 9 de cada 10 vão responder que ser rico é ter muito dinheiro. Eu tenho uma visão que é oposta a isso. Ser rico, para mim, é você entender quanto você gasta em relação ao tanto que você ganha. Um cara pode ter uma vida rica ganhando 5 mil reais. Vocês vão falar, é impossível. Digo para vocês que não é. Digo para vocês que não é com toda certeza, tá? Absoluta. Ok? Tudo depende de quanto você gasta. Tudo depende do quanto custa a sua vida. Tá? Então, para tudo na sua vida, inclusive para os eventos, entender quanto custa é muito importante. Porque a relação do dinheiro que vai vir depois disso, se meu campeonato custa R$1.000, eu preciso para ter lucro, eu preciso ganhar R$1.001. Que a partir daí eu já tenho lucro. Ok? Muda muito a forma de enxergar o evento. Ok? Então, adoro o 5W2H. Se vocês quiserem utilizar para a vida de vocês, é básico, é simples, não é uma análise complexa. É direta e objetiva. Dura, em meia hora vocês respondem isso. E ajuda infinitamente, tá? Infinitamente. Eu gosto desse modelo, ok? Por fim, eu vou falar de uma coisa que também tá dentro muito dessa parte da doutrina, muito teórica, mas eu entendo que seja prática também, ok? Que é
sistema de restrição tripla. Ele é muito básico, mas ao mesmo tempo ele é muito eficiente. Tá? Restrição tripla significa basicamente 3 itens que a gente precisa avaliar e que eles se limitam. Eles se limitam de uma forma ou de outra. Entendeu? Escopo. Escopo é basicamente... Eu vou ler ali o que está ali na legenda que eu coloquei, mas depois vou dar uma explicação mais clara. Definido como alcance, amplitude... Tem alcance 2 vezes ali. Espectro ou dimensão do trabalho a ser feito. Em outras palavras, que trabalho está sendo feito e quanto trabalho existe para se fazer. Escopo, eu acho que é muito melhor do que essa mesma definição que eu coloquei ali. Ele é o que tem que ser feito. O que precisa ser feito no que você está planejando. 2. Tempo. A quantidade de tempo necessária para concluir as tarefas desse projeto. Ou o próprio projeto como um todo. Ok? Acho que não tem muita dúvida. Tempo é uma ferramenta muito relevante. A gente fala pouco dela, mas ela é muito relevante. Ok? E os custos, incluindo custos relacionados à mão de obra, hardware, software, equipamentos, materiais, tudo que está envolvido nesses custos. Ok? Por que é um sistema de restrição tripla? Não adianta você imaginar que se você vai aumentar o que tem que ser feito, se você vai aumentar o que você vai ter que ser feito, e se você quiser manter o mesmo nível de qualidade, você vai ter que aumentar seu tempo e aumentar os seus custos. Ou se você tiver que diminuir o tempo, o trabalho feito vai aumentar e os custos vão aumentar. Não tem jeito de você fazer um negócio que é com muito trabalho, com pouco tempo e pouco dinheiro. Não tem jeito. Essa é a relação, a restrição tripla. Não tem jeito de, se você tiver que precisar de pouco tempo para resolver, de você ou não aumentar o trabalho ou não aumentar os custos que você vai pagar. Existe uma restrição tripla. Se você precisar de menos tempo, você automaticamente vai precisar ou de mais trabalho ou de mais custo, às vezes dos dois. Então, se vocês pensarem que vocês vão ter que fazer um negócio muito complexo com muito trabalho, ou obrigatoriamente eu vou aumentar o meu custo, ou eu vou aumentar o meu tempo. Às vezes os dois. Se eu não tiver muito dinheiro para resolver os custos, provavelmente não tem como eu não aumentar o meu escopo, que é o meu trabalho, e aumentar o meu tempo, ou aumentar um dos dois, entendeu? Proporcionalmente. Então, se eu tiver custos reduzidos, ou eu vou ter que aumentar muito o meu trabalho e o meu tempo para poder realizar, ou só o trabalho, mas aí eu vou ter que aumentar ele proporcionalmente para cobrir a tabela dos custos e a tabela de tempo que eu não aumentei proporcionalmente para gerar a mesma qualidade. Vocês entenderam? Eu espero que sim. Eu faço essa pergunta achando que às vezes eu estou na aula ao vivo ali, né, para alguém me perguntar. Mas, se tiverem dúvidas com relação a isso tudo, eu no final dessas aulas eu sempre deixo os meus contatos, tá? Para que vocês possam tirar dúvidas diretamente comigo, ok? Eu demoro, mas eu sou super acessível. Eu tenho todo o prazer de responder as pessoas. Não acho que existe dúvida idiota, tá certo? É isso, por hoje é isso. Ficamos com essa aula falando um pouquinho sobre esses métodos de definição e conceitos que, apesar de serem teóricos, eu entendo como muito relevantes no processo de construção de uma gestão esportiva. Então, estou trazendo para vocês coisas da doutrina, de aulas de universidade, tá? De pós-graduação, de mestrado. Eu já fiz essa aula, por exemplo, na pós-graduação, tá? Em 2 pós-graduações que eu fiz, a de gestão esportiva e a de judô, eu fiz essa aula. Então, estou trazendo um pouquinho desse conhecimento para vocês. Já dei aula disso, inclusive, na pós-graduação também. Hoje eu já sou professor também dessa matéria, ok? Mas tentando trazer de um jeito mais prático, tá certo? Pessoal, até a próxima. Um forte abraço. Tudo de bom.